Obrigado.
adulto, que é o Lucas, e tem o vovô, que é o Zen, que é o cachorro, que tem 12. Ó, vai começar aí, deram um ok aqui no chat, vamos lá. Agora sim. Professora Ana, você me escuta? É Alexandre. Sim, sim, tudo bem, Alexandre? Escuto, Como, escuto perfeitamente. como vai? Eu também estou te ouvindo perfeitamente aqui. Não sei se você está vendo a plateia, as pessoas estão chegando aqui agora. Eu só tenho eu em Não, não cima do estou palco, vendo porque todo mundo nada. vai estar virtual, né? Eu não estou vendo nada, estou aqui só com a tela mesmo, estou vendo só a Bruna e o André. Perfeito. A Bruna e o André, acho que não sei, já estão conosco, eles também vão participar virtualmente, Ah, né? agora eu estou te vendo. Agora sim. Sim. Diz que já estamos transmitindo ao vivo, então quando você quiser, eu serei o último aqui a Eu falar. escuto, está dando um eco de muito tempo atrás. Alô, você me ouve? Isso, isso. Bom, professora, só para te relatar então, nós temos a plateia aqui, com algumas pessoas presentes, e só estou eu aqui na mesa, e a moderação está contigo, diz que podemos começar quando você desejar. Tá bem. Tá bem, Alexandre, eu vou. Tá dando um eco, eu tô ouvindo, não sei se está dando para todo mundo, mas Não, eu para tô mim tá ouvindo o que eu ok, Ana. falei há quase um minuto atrás. É porque Pra mim você tá tá ok vendo no também. YouTube, né? No YouTube ele tem um delay. Então dá uma pausa aí, porque fica só no Zoom. É, agora eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo só você. É, eu também só estou Também. ouvindo vocês dois. Mas eu estava ouvindo o Alexandre pelo YouTube, realmente, eu estava com ele aberto. Mas acho que tá tudo certinho, Ana, agora. É, deixa eu ver lá no YouTube. Ok, pessoal, então acho que agora já dá para a gente começar. Eu vou aqui novamente no YouTube fechar. Eu só estava acompanhando para ver onde é que está no YouTube, mas tudo bem. Agora, então, acho que já deu, a gente já pode começar. Então, primeiro eu queria. A gente está aqui iniciando esse painel no simpósio da BR Hidro. O painel tem o título Avanço da Utilização da Água de Reuso. Então, primeiro eu queria fazer um agradecimento aos organizadores, especificamente à BR Hidro, pelo convite, pela preparação da mesa. Nosso tempo aqui hoje é muito curto, nós temos somente 60 minutos, com 3 palestras, então eu vou pedir que os palestrantes fiquem entre 10 e 15 minutos de apresentação. Temos aqui 3 palestrantes, o André Bezerra, que é professor da Universidade Federal do Ceará, a Bruna Araújo, que é analista ambiental do IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, e o Alexandre Vilela, que é coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, PCJ, e também está aqui representando a Fiesp. Eu não vou fazer aqui aquela leitura de currículos, quem quiser pode acessar aí no material do evento. Certamente os currículos aqui são extensos, e como a gente tem somente 60 minutos, eu já vou começar, já vou dar início às primeiras palestras, à primeira palestra. Quem quiser se apresentar um pouquinho mais, fica à vontade. Lembrando que a gente tem entre 10 e 15 minutos. Quando der 15 minutos, eu vou dar aquela primeira alô, alô, 15 minutos se passaram, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, e vou convidar, então, o professor André
para iniciar a sua palestra. Professor André, seja bem-vindo e fique à vontade. Pode abrir o seu microfone, André, por favor. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí a organização pelo convite para participar e falar um pouco da experiência sobre a temática de reuso de água, né? É uma temática extremamente importante, e a gente vai apresentar um trabalho que foi feito há mais ou menos 2 anos atrás, mais especificamente um ano e meio atrás, junto à Companhia Siderúrgica do Pecém, que é uma grande empresa, obviamente, siderúrgica, situada aqui no estado do Ceará, tá? Então, eu estou no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará. Então, quem pensou na questão da água de reuso, né, foi uma grande companhia, uma companhia que, em 2020, vendeu cerca de 2,8 milhões de toneladas de placa, especialmente para o mercado internacional, aproximadamente 15% nacional e o restante internacional, portanto, uma grande consumidora de água, né? E, obviamente, que isso torna a questão do reuso extremamente importante. Só para termos uma ideia da quantidade de água envolvida aí nesse projeto, ela, apesar de existirem várias estações de tratamento de esgoto, foram selecionadas 4 estações para o projeto de reuso. Uma vista da localização das estações pode ser vista, né, aqui nessa figurinha do lado, e se imaginou inicialmente a questão da aplicação do reuso de água para a irrigação de uma barreira verde, que é uma barreira quebra-vento, para a umectação de vias e para o resfriamento de placas, né, as quais são necessárias, né, é necessário esse resfriamento antes do envio para a questão do porto. E, juntando essas 4 estações de tratamento, a gente tem aí aproximadamente um volume de 4,3 milhões de metros cúbicos de água por ano, tá? Essas 4 estações, elas são divididas numa estação principal, que faz uma espécie de polimento de todos os processos descentralizados da companhia, e temos mais outras 3 estações, uma é sanitária, que faz o tratamento do esgoto gerado ali nos escritórios, né? Então, portanto, tendo características diferentes, e tratamentos descentralizados do pátio de matéria-prima, carvão que chega, que é utilizado aí nos fornos, e uma etapa de lingotamento contínuo, que é exatamente essa etapa que as placas são moldadas. Bom, então, qual é o problema que despertou o interesse da companhia, especialmente os custos elevados na aquisição de água bruta para a realização da irrigação, o lançamento do efluente, que atualmente, apesar desse tratamento, que é muito bom, diga-se de passagem, ainda é lançado em um canal de macrodrenagem, que tem um baixo potencial depurador, e também a escassez hídrica da região, né? Portanto, esses aspectos financeiros e ambientais fomentaram a questão do projeto de reuso. A legislação existente no estado do Ceará é uma legislação que é uma das poucas, né, especialmente a época que ela foi construída, que previa alguns padrões e modalidades de reuso. Então, essa resolução COEMA, ela estabelece padrões de lançamento de esgoto e também alguns padrões para serem obedecidos a depender da modalidade de reuso, estabelece padrões para aprovação do reuso e também estabelece padrões para disposição no solo, tá? Dentro da questão da disposição no solo existe todo um processo de diagnóstico e outros aspectos que eu coloco aqui no quadro, à luz do tempo não dá para entrar muito em detalhes, e também exige um estudo da modelagem matemática da dispersão dos contaminantes no solo. Entretanto, várias dessas demandas do órgão ambiental muitas vezes não estão muito claros na questão do termo de referência ou de alguns modelos disponíveis para balizar a questão do projeto. Portanto,
essa coisa da modelagem, a gente teve que partir do zero e criar algo novo para a aprovação do projeto lá junto ao órgão ambiental. Então, a metodologia, ela consistiu de um diagnóstico dessas 4 estações de tratamento. A ET principal, como eu falei, é uma espécie de polimento, e ela é um processo físico-químico de tratamento. A ET sanitária é um processo biológico, é um sistema de lodo ativado por aeração prolongada. A ET do pátio de matérias-primas, ela também ela é um processo físico-químico, assim como do lingotamento contínuo. Então, isso é importante, por quê? Porque o processo físico-químico, apesar de ser um processo mais caro, é um processo que tem uma determinada eficiência já comprovada, né? E a gente tem pouca variação, muitas vezes, na qualidade do efluente final. Diferente, muitas vezes, de processos biológicos, que temos vários interferentes, aí, como pH, como temperatura, como, né, as condições operacionais ali do bioreator. Essa vista aqui é uma vista dessa estaçãozinha de tratamento de esgoto sanitário, que estamos mostrando aqui os tanques de aeração. Bom, então o projeto ele foi dividido em várias etapas, uma etapa de avaliação da qualidade do efluente, com vários dados de monitoramento fornecidos pela Companhia Siderúrgica do PECEM, algumas análises complementares de alguns parâmetros específicos que foram feitas, essas análises pela equipe da UFC envolvida no projeto, assim como foi realizada essa coleta em 4 semanas consecutivas, para a gente ter uma ideia mais geral dos aspectos de qualidade físico-química e microbiológica desses efluentes, né, ao longo aí dessas 4 semanas. A gente fez um estudo de eficiência e confiabilidade, né, também verificando o percentual de atendimento aos requisitos legais e a verificação da qualidade do efluente para cada modalidade de reuso. Fizemos também uma avaliação da qualidade do solo, tanto com dados de monitoramento fornecidos pela CSP, como dados de análise complementares, que foram realizados no Departamento, né, de Ciências do Solo da UFC, e essas análises foram importantes para a determinação dessas características químicas e físico-hídricas do solo, que são extremamente importantes para a gente fazer uma avaliação mais conjunta sobre a possibilidade ou não da utilização daquele tipo de água residuária ou água de reuso para aquela finalidade desejada. E também tivemos, né, fizemos um estudo de modelagem da dispersão do contaminante do solo a partir de ensaios em coluna, né, e a obtenção de várias curvas do tipo BTC, certo? Beleza. Então, fizemos uma análise desse histórico de monitoramento nos anos de 2017 e 2018, cerca de 23 mil dados, vários aspectos definidos pela COEMA, como eu falei, que define frequência, o tipo de parâmetro dentro do processo de licenciamento ambiental da empresa, e a gente fez uma análise de estatística descritiva para cada ET analisada, um estudo de remoção de outliers. É importante dizer que toda a parte de caracterização dessa água residuária dentro desses 23 mil dados foi realizado por um laboratório que tem ISO 17025, portanto, né, um laboratório que tem uma determinada qualidade na questão analítica. Isso aqui é uma vista de todo o processo de coleta, de armazenamento e de encaminhamento dessas análises, dessas amostras para o laboratório de saneamento, onde foram feitas essas análises complementares que eu descrevi anteriormente. Isso aqui é uma análise do solo, né? Foram feitas várias coletas de subamostras dentro da grande área da siderúrgica, a partir, né, de trado e coletas de uma determinada quantidade de solo, e fez-se essa amostragem composta e essas determinações desses vários parâmetros. E as coletas elas foram feitas nos locais pretendidos para os diferentes tipos de reuso. Portanto, a utilização dentro da barreira verde, né, ou barreira quebra-vento, se imaginava utilizar água de reuso da ET de pátio de matérias-primas, assim como da ET sanitária, resfriamento de placas, a ET do lingotamento contínuo, e as vias não pavimentadas, foi feito uma coleta dessas amostras de solo e também da água de reuso na ET principal, tá? Isso
Isso aqui é uma vista da umectação de vias, que era realizada à época, já uma parte, à época do início do projeto, né, coletada na ET principal, nas vias não pavimentadas, para minimizar a questão do material particulado, né, haja visto que é uma zona que tem muito vento, né, localizada numa área litorânea. Isso aqui é uma vista dessa barreira de quebra-vento, né, todo o sistema de microaspersão colocado na barreira. Isso aqui todo um sistema de armazenamento da água, né? Então, tudo a gente está falando antes do projeto de reuso, né? Então, que se utilizava água bruta fornecida aí pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos local. E aqui uma área do pátio de resfriamento de placas. Esses aqui são os vários parâmetros que foram utilizados aí para a questão da análise físico-química e físico-hídrica, né, do solo, para a determinação dos aspectos mais ligados à capacidade de troca de cátions, para a avaliação dos aspectos ligados à condutividade hidráulica do solo, etc., etc. Isso aqui é uma vista dessa amostra composta, né, do solo, percebe-se claramente a formação barreiras aí, né? Então, realmente há uma grande característica de solos arenosos, tá? A gente viu, isso aqui é uma vista do tipo de solo que foi realizado esse peneiramento para os ensaios de coluna, né? Então, teve todo um trabalho de remoção de umidade, de peneiramento, né, para esses ensaios de coluna, e aqui do lado é exatamente as possíveis, os tipos de curva que a gente pode ter com base nesses ensaios, né, de coluna, para, a partir dessas curvas, a gente ter uma ideia dos tipos de transporte de contaminantes e das capacidades de troca, né, de absorção, de processos de convecção, de processos de difusão dos vários contaminantes presentes na água residuária com o solo ali da região, o qual iria receber exatamente essa água residuária. Então, isso aqui é uma vista, né, da coluna, da bombinha, das alíquotas que são coletadas aqui após essa percolação da água residuária no solo, e essas alíquotas a gente faz a determinação dos vários parâmetros físico-químicos, né, ali, para exatamente entendermos todos esses processos envolvidos ali na modelagem da dispersão dos contaminantes no solo. Os ensaios de confiabilidade existem já disponíveis aí, todas essas metodologias, eu não vou entrar aqui em detalhes à luz do tempo, mas vou deixar isso aí na apresentação e podem ser obtidos aí em alguns artigos, em algumas metodologias específicas, podem buscar aí em alguns artigos do nosso grupo, tá? Então, isso aí são as equações envolvidas nesses ensaios de confiabilidade, e aqui como esses dados são trabalhados, né? A gente gera gráficos boxplot para exatamente mostrar toda essa questão da dispersão desses dados, né? Ou seja, mesmo após essa remoção de outliers, a gente ainda percebe um grande desvio padrão de alguns parâmetros, outros nem tanto, né? Mas muitas vezes é pela baixa concentração e que a gente só consegue enxergar esse desvio padrão quando analisamos mais individualmente essa questão da estatística descritiva. Todo o percentual de atendimento aqui aos padrões, que a gente fez essa análise, os boxplots para os vários cátions e ânions, que a gente determinou mais especificamente lá no laboratório de saneamento, né? Ou seja, parâmetros que não eram corriqueiros na análise de automonitoramento da empresa, que a gente teve que fazer essa análise para entendermos um pouco mais sobre esses vários contaminantes presentes. Assim como tivemos para os parâmetros mais ligados a metais pesados, tivemos para esses outros parâmetros, esses estudos, né, de atendimento aos padrões de lançamento, etc., etc. Com base nesses parâmetros, fizemos ali toda uma análise, né, da qualidade daquela água para irrigação, analisando essa qualidade com base no diagrama de Wilcox, diagrama de Richards, também é muito utilizado para a questão do cálculo do RAS, né, dessa razão de adsorção de sódio. A gente vê o grau de risco, né, de uma determinada amostra de água de reuso para aquele solo em questão, né, para a produtividade.
Outros aspectos ligados ao percentual de sódio, de magnésio, o índice de Kelly. E aí, com base nisso, a gente consegue fazer uma classificação do risco, né? Com base nesses vários parâmetros. Então, a gente percebe que para a ET principal, uma ET físico-química, né? O grau de risco ele é muito elevado, independente aqui do tipo de parâmetro que foi avaliado. As ET sanitária e de parte de matérias-primas, a gente observa já um risco bem menor dessa utilização e do lingotamento contínuo, também um risco bastante elevado. Esses estudos de confiabilidade são transcritos em vários índices, né? Aqui como o coeficiente de confiabilidade, como a concentração MX, como o percentual P, então não dá, infelizmente, à luz do tempo para eu entrar em detalhes em relação a esses estudos de confiabilidade, tá? Então, o que a gente pode ter como conclusão é que para todos os elementos as concentrações médias ficaram acima das médias reais, o que é muito bom, e a maior parte, né, dos percentuais de atendimento se situou acima de 95%. As análises físico-hídricas, a gente fez com base naquelas análises de solo, a gente conseguiu perceber como era a granulometria do solo, como, de uma certa forma, os ensaios de mobilidade de contaminantes no solo iria responder, né? Então, todas essas características, eles levaram realmente a um solo arenoso com baixa capacidade de remoção, né, de adsorção, por exemplo, de metais, né? Portanto, impondo um grande risco em várias daquelas estações de tratamento para a questão da poluição da água subterrânea, né? Então, devido a essa baixa capacidade de troca, né, e, consequentemente, de retenção, existia um risco, né, por exemplo, de contaminação por metais pesados, existe um risco de contaminação, por exemplo, de mobilidade por nitratos, né, na ET sanitária. Então, de uma certa forma, todos esses aspectos foram levados em consideração nas recomendações ali do projeto. Os dados André, eu mais peço gerais, né, desculpas te ligados à interromper, questão da só para dizer que foi caracterização, 15 minutos. certo? Do solo. E aqui os ensaios da modelagem que foram realizados, né, como eu falei, esses ensaios dos metais que foram definidos nas legislações, a gente trabalhou com uma análise de metais muito maior em termos de quantidade de metais a serem analisados. Vários foram detectados ali nos ensaios de coluna após a percolação, outros não, e dos que foram detectados, nem todos seguiram essas equações, né, ligadas à questão da modelagem da dispersão de contaminantes no solo, tá? Então, os que puderam ser modelados foram modelados, os que não puderam ser modelados, infelizmente, a gente não conseguiu uma leitura mais fiel com base nesses experimentos, tá? Com base nisso, a gente calculou o coeficiente de retardamento, de dispersividade, etc. Então, a gente observa um valor de coeficiente de retardamento muito baixo, exatamente advindo da baixa quantidade de argila, né, de matéria orgânica no solo. Então, a pluma ela acaba se dispersando de maneira muito rápida, né, e oferecendo um grande risco de contaminação da água subterrânea. Então, em termos de conclusões e recomendações desse projeto, a gente observa uma elevada eficiência e confiabilidade das ETs avaliadas, advindo exatamente dos processos físico-químicos, na maior parte delas, e na parte da ET biológica, pela boa operação da ET, uma grande mobilidade dos contaminantes no solo, né? Então, exatamente advindo da presença de um solo arenoso, com baixa presença de argila, e, consequentemente, uma baixa capacidade de sorção dos poluentes presentes nas águas residuais. A baixa concentração de cátions no solo e o pH neutro lidera a uma baixa capacidade de troca entre o solo e os contaminantes, consequentemente, aumentando o risco ali de contaminação da água subterrânea. Na questão do reuso, né, a gente teve baixos riscos de atingir a saturação do solo, né, em termos de quantidade, digamos assim, de metais, por exemplo, etc., né, mas a gente percebe um grande risco de lixiviação para as águas subterrâneas, exatamente pela baixa capacidade de retenção, baixa quantidade de argila ali no solo.
Portanto, o manejo do solo é importante para aumentar a concentração de argila e material orgânico, aumentando a capacidade de retenção. Para reuso em irrigação, a gente listou que apenas os efluentes da ET sanitária e de pátio de matérias-primas pode ser utilizado. Para o resfriamento de placa, a gente recomendou a ET, PMP e do lingotamento contínuo, desde que se fizesse um processo de impermeabilização na área, né, assim como da contenção do lixiviado. Para a aspersão de vias, a gente recomenda a utilização da água de reuso da ET, PMP, e como monitoramento da água subterrânea. Isso aqui é uma vista, né, do que já foi feito pela indústria, ou seja, foi feito todo um sistema de impermeabilização, já vem se utilizando essa água sugerida, água de reuso, aí sugerida pelo projeto. Na barreira de quebra-vento ainda não se está fazendo nenhum tipo de reuso, porque tem que se fazer um processo, né, de incorporação de argila, de matéria orgânica no solo antes disso. E a umectação de vias já vem sendo utilizado não mais a água de reuso da ET principal, mas da água de reuso da ET de pátio de matérias-primas, como foi recomendação do projeto, né? Existem várias outras possibilidades aí que a gente também poderia discutir em outro momento. Isso aqui é apenas um relato desse canal do YouTube, né, que foi criado há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, que vocês podem ter várias informações, aulas, etc., etc. E queria agradecer, né, aqui a CSP, a todos esses parceiros mostrados aqui na tela, e também queria deixar aqui o meu grande abraço para o meu amigo Erlon, né, que foi um professor parceiro desse projeto, que infelizmente nos deixou em março desse ano, acometido pelo Covid, tá? Então, muito obrigado aí novamente a atenção. Obrigada, André. Desculpa te interromper, fazer aqui esse papel super chato de interromper, mas realmente é porque o nosso tempo é muito curto. Tive o prazer de participar como espectadora desse projeto. Esse projeto realmente é muito bom, muito, muito bacana, muito resultado, e participei de uma banca de mestrado e foi um prazer muito grande ver agora de novo aqui, foi muito bom. Eu queria agora chamar a Bruna Araújo. Por favor, Bruna, você pode compartilhar a sua tela? Enquanto isso, eu vou só fazer a minha apresentação, que eu deixei passar. Eu sou professora da UERJ, meu nome é Ana Silvia, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui hoje fazendo a moderação dessa mesa. Bruna, por favor, pode fazer a partilha da sua tela e pode começar. Também vou fazer aqui o meu papel de chata dos 15 minutos, tá bom? Tá bem, Ana. Vou compartilhar aqui só um minutinho. Tá tudo certinho? Tá perfeito. Pode seguir em frente. Então tá bem. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Araújo. Eu sou analista ambiental do IGAM e queria inicialmente agradecer pela oportunidade de estar falando sobre reuso, mais especificamente em Minas Gerais, em nome do IGAM. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o avanço do reuso das águas, mais especificamente no estado de Minas Gerais. Bom, e para a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer uma breve contextualização mostrando para vocês por que a gente está falando sobre reuso em Minas. E para isso eu trouxe alguns dados sobre demanda e disponibilidade do estado. Bom, um pouco à direita, a gente pode observar a demanda total de outorga para o estado de Minas Gerais. Essa demanda é em função da vazão, né, outorgada, e a gente consegue perceber que que no noroeste do estado e Triângulo Mineiro, a gente apresenta uma coloração um pouco mais avermelhada, o que denota que nesses lugares a demanda hídrica outorgada é maior. Em contrapartida, na figura à esquerda, a gente tem a disponibilidade hídrica superficial de Minas Gerais. E a gente pode observar que naqueles locais que a gente apresentou, né, que a demanda hídrica é maior, não necessariamente são os mesmos locais onde a disponibilidade hídrica é maior. Na verdade, a gente consegue
entender, né, quando observamos que a disponibilidade é maior no sul de Minas, enquanto que o Noroeste e o Triângulo Mineiro não possuem tanta disponibilidade assim. Paralelamente a isso, uma análise também importante a se fazer é que a quantidade de portarias de outorgas superficiais deferidas por ano vem aumentando. Principalmente nos anos de 2019 e 2020, a gente consegue perceber que aconteceu um aumento bem significativo quando a gente olha os outros anos, né? Bom, quando a gente está falando sobre demanda, disponibilidade, também é importante a gente entender o nosso consumo. E no estado de Minas Gerais, como de maneira semelhante à representação nacional, né, a gente tem um grande consumo no setor da agropecuária. Mais especificamente, a gente consegue ver aqui que 72% de toda a demanda, esse consumo é o consumo por outorga, né, por vazão de outorga. E a gente tem 72% direcionado ao setor da agropecuária. Lembrando que esse setor, além de atender a irrigação, atende também a aquicultura e a dessedentação de animais. E ele, como vocês podem observar, ele se sobrepõe a todos os outros usos, sendo o abastecimento público, ao consumo industrial e aos demais usos. Aqui, um pouco à esquerda, a gente tem o mapa do estado, né, com as unidades e com esse consumo por unidade, né? A gente consegue perceber que aquelas unidades mais a noroeste que demandam mais água, né, o gráfico delas sobre o consumo é quase que todo verde. Então, isso significa que a gente tem um maior uso nessas áreas da agricultura, da agropecuária. Bom, todos esses dados que eu mostrei para vocês, eles denotam, então, como que a gente precisa buscar encontrar outras fontes de água para suprir as nossas demandas. Bom, nesse sentido, então, o reuso da água pode se apresentar como uma ferramenta muito interessante, que pode ampliar a oferta de água, pode disponibilizar águas de melhor qualidade para o abastecimento de água e águas com qualidades coerentes com determinados usos a partir dessa prática. Bom, além disso, a gente consegue também reduzir o aporte de efluente nos corpos hídricos e também quando a gente fala de reuso na agricultura, já que no slide anterior, a gente percebeu que muito do nosso consumo vem desse setor, a gente, além de suprir a irrigação, né, a demanda de água para isso, a gente também tem a questão da fertirrigação, já que esse efluente é rico em nutrientes. Bom, quando a gente tem o objetivo de levar o reuso para todos, para a população, quando a gente tem essa intenção, né, de levar para o usuário, de fazer com que o reuso chegue a todos, de ultrapassar as barreiras que existem, é importante que a gente tenha uma certa preocupação com os termos utilizados, né? Já que alguns dos desafios que nós encontramos para incluir essa prática na cultura do Estado é o preconceito por parte da população. Então, quando a gente usa reuso da água, a gente evita que o usuário relacione essa água a uma qualidade inferior, quando fala reuso de efluentes. Por isso, essa preocupação. Bom, e falando de reuso, já que a gente tem a intenção de levar a todos e de realmente incorporar essa prática na cultura do Estado, a gente precisa entender qual é o potencial dessa prática no Estado de Minas Gerais, para que a gente consiga usar esses dados como agentes de decisão. Bom, então, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre uma importante publicação que foi feita recentemente na revista Gesta, que foi uma edição especial sobre o assunto, onde abordou diversos artigos sobre o tema. Dentre todos esses artigos, muitos deles permeiam aqui a minha apresentação, mas um muito importante foi feito pela Marília
pelo Marcelo Fonseca, pela Renata e Fabrício. Esse artigo ele fala sobre a avaliação quantitativa do potencial de reuso do Estado de Minas Gerais e traz dados muito importantes para a gente entender como esse reuso está sendo utilizado e como ele pode ser utilizado. Bom, então o Estado mineiro, assim como o Brasil, ele ainda tem muito que caminhar no que se refere ao tratamento de esgoto, né? No Estado de Minas Gerais, nós tratamos 43,7% de todo o esgoto gerado. Isso mostra que a gente ainda tem realmente do que caminhar rumo à universalização e que, além de todas aquelas vantagens que eu falei anteriormente sobre o reuso, isso pode se tornar também um agente motivacional, já que quando a gente passa a encarar o tratamento de esgoto, não só, apesar de ser muito importante, né, o tratamento de esgoto no sentido de proteção ao meio ambiente e saúde da população, mas quando a gente encara o efluente como um recurso rico, capaz de disponibilizar águas para as demais funcionalidades, né, e também a fornecer nutrientes para a fertirrigação. Bom, além disso, quando a gente imagina um cenário futuro, imaginando, então, que essa universalização seja atingida, que a gente consiga suprir e atender toda a população com o tratamento de esgoto, a gente pode observar que poderia ser atendido por água de reuso em torno de 12% da atual demanda de água no estado. Bom, esse número pode parecer pequeno, mas, na verdade, ele é muito significativo, uma vez que a gente consegue entender que esses 12% que estavam sendo direcionados para os setores e estavam sendo utilizado água potável, pode ser utilizado, então, pode ser reencaminhado, né, para o abastecimento de água, por exemplo. Então, é muito significativo esses 12%. Bom, somente na região metropolitana do estado de Belo Horizonte, o reuso tem a capacidade de promover um incremento de 30,2% da vazão destinada ao abastecimento público. Vejam como esse número é importante, né? E com isso, e através do atendimento de 35,7% da demanda dos demais setores com efluente tratado. Ou seja, a utilização dos efluentes tratados na região metropolitana de Belo Horizonte, para usos exceto do abastecimento público, reduziria a captação da água bruta em aproximadamente 10,67 metros cúbicos por segundo. Eu peço desculpa, eu estou falando um pouco rápido, mas é porque a gente tem um tempo bem reduzido para apresentar bastante informação para vocês. Bom, além disso, a gente já falou de quantidade, né? A gente precisa ter quantidade também, a gente precisa ter efluente em quantidade para suprir, né, e para ser material para o reuso, mas a gente precisa, além da quantidade, a gente precisa da qualidade. A gente precisa ter um efluente com qualidades coerentes com seus usos, efluentes preparados para passar pela prática de reuso. Bom, a gente tem um dado que 8% das EDs implantadas em Minas Gerais utilizam as lagoas de polimento dos efluentes pós-reator anaeróbio. Isso significa que muitos desses efluentes, eles não é removido patógenos deles, então eles ainda precisariam ser aprimorados para serem, então, encaminhados como uma água de reuso. Bom, apesar de todo o potencial de água de reuso, os sistemas de tratamento de Minas Gerais, majoritariamente, possuem baixa eficiência de remoção de patógenos, como já foi mencionado. Bom, aqui eu apresento para vocês uma tabela retirada desse trabalho, né, de avaliação de potencial em Minas Gerais, que mostra quais são as unidades com maior potencial de produção de água de reuso a partir da demanda e da disponibilidade de água de reuso por o PGRH. A gente consegue observar que as unidades PS1 e SF5 são as que apresentam números mais significativos com relação ao potencial de reuso. Bom, então eu falei para vocês sobre o reuso, sobre suas características, suas vantagens, falei sobre o potencial, e para que a gente consiga, de fato, levar essa prática e consolidar ela na cultura do Estado, a gente precisa, então,
que toda essa prática seja amparada por meio de uma legislação. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais foi muito feliz na sua publicação da deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a deliberação normativa de número 65, que foi publicada recentemente, ano passado. Bom, essa deliberação, ela estabelece as diretrizes, modalidades e procedimentos para o reuso direto de água não potável proveniente das estações de tratamento de esgoto sanitária, de sistemas públicos ou privados também. É importante a gente ressaltar aqui que essa deliberação, ela aborda somente o efluente sanitário, né? E a partir disso, ela oferece possibilidades e modalidades para acontecer o reuso. Bom, a água de reuso, então, para efeito da deliberação, ela é passível das seguintes modalidades. Nós temos 4. Usos em atividades agro-silvopastoris, usos urbanos, usos para fins ambientais e usos industriais. Bom, com relação a essa deliberação, é muito importante a gente falar um diferencial que ela tem das demais, que é justamente a abordagem e a categoria em uso amplo e uso limitado. É muito frequente a gente observar a utilização do termo restrito e restrito, que é referente, na verdade, à restrição ao usuário, né, daquele efluente ao usuário. Já a utilização do termo uso amplo e uso limitado, na verdade, a gente está falando do efluente, a gente está falando quando um efluente apresenta uma qualidade superior, a gente pode oferecer amplas possibilidades de aplicação para esse determinado efluente. Já quando o efluente possui uma limitação com relação à sua qualidade, essas possibilidades não são tão amplas assim, e sim limitadas. Então, a utilização desse termo é muito importante, porque a gente consegue perceber que teve uma preocupação com o uso do termo, em ser um termo claro, que chegue de fato à população. Bom, e agora eu vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre frequência dos ensaios e também dos parâmetros. A gente tem a tabela 2, que é apresentada na deliberação, e vocês podem observar que a classe da vazão ela é dada em função da vazão, né? Então, quando nós temos um empreendimento com uma vazão, com uma grande vazão, os ensaios são um pouco mais exigidos, né? Esse tempo de entrega é menor. Então, vejam que para coliforme termotolerante da classe 3, é necessário que o ensaio seja feito semanalmente. Quando a gente observa pH, condutividade elétrica e razão de adsorção e sódio, essa frequência é a mesma para todas as classes. Bom, com relação ao padrão de qualidade microbiológica do reuso da modalidade agrocivil-pastoril, vocês podem observar que, para a categoria ampla, a gente tem, quando a gente tem um efluente de melhor qualidade, e como esse efluente possui uma melhor qualidade, nós temos amplas possibilidades. Essas possibilidades fazem com que a gente tenha que apresentar um efluente com coliformes termotolerantes, ou E. coli, de até 10⁴. Quando a gente observa a categoria limitada, é um pouquinho maior esse coliformes termotolerantes que pode ser apresentado, podendo ser até 10⁶. pH e ovos de eumintos é o mesmo padrão para todos as categorias. 15 minutos deu, tá bom? Se você puder encaminhar para finalização. Perfeito. Bom, o uso urbano, rapidamente, vocês podem observar que a restrição é um pouquinho maior, tanto para o amplo quanto para o limitado. E no caso dos usos industriais, esse padrão todos esses padrões são, na verdade, utilizados de acordo com cada indústria, e cada indústria, então, vai especificar qual a qualidade requerida para o seu uso na prática de reuso. Bom, é importante também destacar que todos esses parâmetros foram
feitos e foram estudados através de uma cooperação com o INCT e que teve uma grande preocupação de serem valores tangíveis e de acordo com a qualidade, com a realidade do Estado, né? Então, muito desses valores são de acordo com o PROSAB, normas internacionais e nacionais. Isso também é um grande ganho, né, que essa deliberação apresenta, que é apresentar padrões condizentes com a realidade do Estado. Bom, e por fim, eu queria falar também rapidamente sobre o cadastro de reuso, que possibilita, então, que a gente acompanhe todos esses empreendimentos que fazem reuso. Na nossa página do IGAM, tem uma área destinada para isso, que vocês podem cadastrar o projeto de vocês. E, por fim, então, eu faço um convite para todos que estão assistindo, que não conhecem a deliberação 65, que analisem, né? Ela está disponível na internet, vocês podem entrar em contato com a gente também para tirar dúvidas. E os empreendimentos que não fazem ainda reuso e que querem fazer, que também olhem essa deliberação, olhem nosso site e também que, se tiverem alguma dúvida, que entrem em contato com a gente. É muito importante isso tudo para, de fato, a gente conseguir incluir a prática de reuso na cultura do Estado. Então, obrigada. E, Ana, espero ter passado só um pouquinho. Só 2 minutos. Obrigada, Bruna. Ver a Carioca falando Minas Gerais, né? Falando sobre Minas Gerais. E aí eu vi o mapa de Minas Gerais e fiquei com saudade da minha terra. E vou ficar com mais saudade ainda, porque agora eu vou chamar o Alexandre, que eu sei que está lá em Belo Horizonte. Então, Alexandre, você está nos ouvindo aí, presencial? Olá, Ana, boa tarde. Você me ouve? Ouço muito bem, Alexandre. Então, muito obrigada. Olha, vou só pedir licença para tirar a máscara aqui. Eu estou distante da plateia. Tá ótimo. Eu vou... Agora nem serei eu mais a gongar o seu tempo aí, tá? Nós temos agora 13 minutos, eu acho que é suficiente aí para a sua apresentação. Então tá bom. Fica à vontade. The floor is yours. Ok. Muito obrigado, Ana. Eu vou trazer um pouco de sotaque do interior de São Paulo aqui, na verdade, cumprimentar meus colegas de mesa que me antecederam, a plateia que está conosco aqui. Tem um bom público presente para vocês que estão virtual aí e não estão conseguindo ver. Eu pediria só para compartilhar minha apresentação, o pessoal pôr em tela, por gentileza. Bom, eu também vou trazer aí, complementando o que os colegas falaram sobre um pouco das realidades dos desafios, né? Trazer um pouco de barreiras também para a questão do reuso. E eu que estou aqui representando os comitês PCJ, né? O PCJ, para quem não conhece, é uma região ali no interior de São Paulo, próximo, que engloba a região de Campinas, Piracicaba, com quase 6% do PIB do Brasil, 6 milhões de habitantes, enfim, uma região bastante importante, tanto quanto hídrica, né, de grande estresse hídrico, e que compartilha com a Grande São Paulo o famoso sistema Cantareira. E também vou trazer um pouco também a visão da indústria, da atuação aqui na Fiesp, desse olhar do reuso como ferramenta de segurança hídrica. Bom, acho que uma primeira questão importante, né, acho que, de que reuso estamos falando aqui, né? Não estamos falando do reuso interno, né, principalmente o reuso nas plantas industriais, né, nos usos urbanos. Esse é um reuso basicamente regulamentado, que de alguma forma o processo de licenciamento, de outorga e a própria ABNT já traz a regulação sobre esse assunto. Eu acho que o que a gente tem carência no país ainda é segurança jurídica para investimentos, no reuso direto, externo, não potável, vamos chamar assim, né, que é muito a linha aí que a Bruna apresentou nessa resolução do Estado de Minas Gerais, ou seja, as ETS públicas e privadas como alternativa de abastecimento nesse cardápio de soluções para a questão da segurança hídrica, o reuso compondo essa matriz de possibilidades. Compartilhar também, acho que 3 visões importantes como que a bacia e, naturalmente, o próprio setor produtivo enxerga o reuso, né? Primeiro, o reuso evidente como fonte alternativa de abastecimento para ampliação das opções de segurança hídrica. Evidente que o reuso não resolve todos os problemas, mas ele pode ser um componente importante no cardápio dessas soluções. O reuso também como fonte alternativa no sentido de reduzir a pressão sobre os mananciais, né? Acho que é um olhar bastante importante. E um terceiro aspecto, é um olhar muito do setor produtivo, né? É o reuso como oportunidade de geração de empregos, né? Ou seja, é o fortalecimento da cadeia da indústria nacional, ou seja, tem inúmeras no processo de reuso, seja tubo, seja equipamento, seja mão de obra. A seguir vou até mostrar um estudo sobre o potencial de geração de emprego que o reuso pode trazer.
e a própria questão das membranas, por exemplo, né, como alternativa de reuso, hoje, sabe, é uma membrana fabricada fora do país, dolarizada, o quanto a gente sofre para conseguir importar e conseguir pagar esses custos dessas membranas, e pode ser uma oportunidade para o país a nacionalização da produção de membranas, por exemplo, além de outros inúmeros equipamentos e produtos na cadeia produtiva do saneamento e, naturalmente, do reuso, né? Acho que também ninguém tem dúvida, né? Ou seja, o papel do reuso nas ODS, né? Principalmente o objetivo 6 aí das ODS da água potável. Isso faz com que, além de ajudar o país a cumprir a meta, mas também permite inúmeras linhas de financiamento que ainda temos carência, né? Ou seja, carência para linhas de financiamento para reuso, linhas perenes, né? Com condições acessíveis, seja para município, setor privado, para quem quer que seja. Isso cria-se um ambiente ao fato de ajudar a atingir a meta da ODS, principalmente a 6, no sentido de ter linhas de financiamento mais perenes para que isso possa acontecer de fato em diversas realidades do país. Também, né, nessa linha, ninguém tem dúvida do reuso, só passar aqui, ninguém tem dúvida do reuso quanto ele traz os princípios da economia circular, e aí nesse sentido, de novo, eu trago os aspectos das possibilidades de financiamento, de modelagem de negócio, ou seja, a partir do momento que a gente para de olhar o reuso simplesmente como uma alternativa de abastecimento ou como algum componente de saneamento e passa a ter um olhar maior, principalmente nos aspectos da economia circular, abre-se a possibilidade de diversas outras fontes de financiamento, além daquelas tradicionais do saneamento e aquelas já existentes. Quando a gente olha, aí, olhando um pouco para a indústria principalmente, né, uma demanda hídrica otimizada, né, se a gente olhar no eixo Y, a demanda hídrica, no eixo X, o custo, a gente, né, tem aí, vamos dizer, uma escadinha de providências ou de plano de ação, né, a hora que a gente olha, evidentemente, a primeira redução possível é o comportamento, através do uso racional, combate a perdas, desperdício, procedimentos, mudanças no processo, novos equipamentos, tecnologias de ponta, desenvolvimento tecnológico, ou seja, a partir do momento que a gente vai afinando e caindo, né, essa curva da demanda hídrica, evidentemente que a própria indústria vai chegando num ponto de equilíbrio quase máximo ali, de benchmark, de litros de água produzido por litros de água captado por tonelada. Então é importante a gente olhar também um pouco para essa questão qual é o caco grande que a gente tem que pegar primeiro, né? Quando a gente derruba um copo, pegar os cacos grandes demanda uma energia e tem um tipo de resultado, né? A hora que vai ficando os cacos menores, é evidente que eu demando muita energia e o resultado acaba sendo menor, não que ele não seja importante, então a gente sempre olhar um pouco para essa questão também, principalmente nos municípios, o combate às perdas. Um estudo interessante, vocês todos puderem acompanhar, está disponível, né? A CNI fez um estudo olhando para o reuso do ponto de vista do impacto econômico do reuso, né? Além das questões relacionadas à segurança hídrica, ao balanço das regiões, mas um estudo olhando para questões econômicas, né? Ainda mais nesse momento de tão necessária retomada econômica da economia nacional, né? Só para dar um dado, né? Hoje, de maneira geral, no país, os projetos de reuso, Aquapolo, P100 e outros, somam mais ou menos 1,2 metros cúbicos por segundo de água de reuso hoje sendo utilizadas, né? O último estudo aí da Secretaria Nacional de Saneamento aponta hoje um mercado potencial, a curto, talvez médio prazo, na ordem de 12 a 13 metros cúbicos por segundo do reuso, substituindo algumas fontes, né? E aí, num olhar econômico, né, o que se imagina é que para poder alavancar esses 13 metros cúbicos, são necessários algo na ordem de 1,8 bilhões de reais, que isso mão de obra, capex, investimento, né, tudo aquilo, mas que tem um potencial de alavancar 6 bilhões de reais para a economia, com quase 100 mil empregos, seja na cadeia de produção dos equipamentos, de tubos, quanto depois na operação. E aí tem todo um estudo muito interessante do ponto de vista de ICMS, EPI, de tributo para essas regiões, o quanto, de novo, reuso, além desses aspectos de segurança hídrica, também tem um papel fundamental na economia do país, do ponto de vista de alavancagem de geração de emprego. Esse estudo está disponível para quem desejar. Isso é só um dado do estudo também, né, que mostra um pouco por região, né, Sudeste, Norte, Nordeste, os potenciais para a agricultura, para a própria indústria, ou esse mix, né, para os vários setores usuários, porque tem um grande problema da logística, né, como entregar essa água de reuso. Isso é um fator que faz o reuso custar muito caro, né, levar essa água muitas vezes
numa região onde eu tenho que rasgar a cidade para poder fazer uma linha auxiliar. Via caminhão-pipa é possível, só que também eu não consigo fazer isso com um grande usuário. Então, esse estudo mostra, só para ilustrar aqui, não vou me adentrar os números, mas quem tiver curiosidade, é um estudo bastante interessante que mostra esse potencial com um olhar também econômico, além do ponto de vista dos recursos hídricos do saneamento, né? E aí fica uma pergunta, eu trago aqui uma provocação, na verdade, para a gente refletir, né? Por que os projetos de reuso, hoje em operação, não têm 100% da capacidade utilizada, né? Ou seja, tem alguns projetos grandes de reuso que têm 50% de capacidade ociosa, né? Ou seja, quais são as barreiras que hoje, e são muitas as respostas para essa pergunta, né? E que modelos de negócio e de regulação poderiam incentivar esses novos casos, né? Porque, de maneira geral, no reuso, o que a gente percebe é que a oferta que gera uma demanda depois. A pergunta é, quem paga essa oferta antes da demanda existir, né? E aí, de novo, eu estou me referindo ao reuso externo, né? Ou seja, aquele de uma ETE pública, por exemplo, fornecendo água para um parque industrial ou para os próprios usos urbanos, que não tem sentido a gente usar água potável para fazer desobstrução de rede de esgoto, por exemplo, né? Então, tem barreiras, né? Se eu tenho experiências com capacidade ociosa, por que essa capacidade ociosa, quais são as barreiras que levam a isso acontecer? E para tentar trazer um pouco essas respostas, sem querer, evidentemente, abordar todas elas, né? Acho que, primeiro, segurança hídrica, não basta ter água. Evidentemente que água é o principal componente da segurança hídrica, mas é preciso ter segurança decisória, procedimental, regulatória, institucional. O usuário que vai comprar uma água de reuso, provavelmente ele vai abrir mão de um pedaço da sua outorga. E ele precisa de uma garantia institucional que, ao longo do tempo, aquela companhia de saneamento não vai ter um rompimento de contrato ou tantos outros aspectos que isso pode levar a uma insegurança no processo ou até uma crise hídrica do ponto de vista de eu ter água e essa água ter que ter, como a lei manda, uso prioritário para abastecimento e como que fica essa questão do reuso, já que eu abri mão de um pedaço da minha outorga, né? Um outro aspecto é a questão do reuso no âmbito do sistema de recursos hídricos, né? Os próprios comitês de bacias como alavancadores do reuso, com gestão e planejamento, os planos de bacia sendo ferramentas importantes, com planos diretores de reuso, no sentido de olhar as demandas, as ofertas e ajudar o próprio município no planejamento municipal, talvez de alocar ETS próximas a parques industriais para permitir que depois seja mais fácil essa logística de distribuição dessa água. Assim como a própria cobrança pelo uso da água pode ser um instrumento de bonificação, né? Já algumas bacias no Brasil, como a Bacia do Doce e outras bacias, São Francisco, já usam esse mecanismo de aquele que tem reuso, ele consegue um abatimento no valor de cobrança e os recursos reembolsáveis da cobrança, né? Com uma fonte de financiamento para estações de tratamento e outras questões do reuso, já que, como acho que há consenso, hoje há poucos recursos perenes no Brasil para financiamento de estações de reuso e todos os modos de reuso, até porque, como a Bruna disse, né, ninguém tem dúvida, o Brasil ainda tem um passivo do saneamento, seja de coleta, seja de tratamento, ainda muito grande parte dos recursos está correto, deve ser canalizado para essa barreira inicial da coleta e do tratamento. Hoje, quem faz reuso ou tenta fazer reuso sabe a dificuldade que é, porque hoje a gente tem um ambiente multirregulação, né? Ou seja, a área ambiental regulando com as suas regras, é a área de recursos hídricos regulando com a sua regra, é a área da saúde regulando, é o saneamento, é as questões ocupacionais, né? Se eu usar água de reuso para combate a incêndio, e se cair uma gota de água de reuso no olho do bombeiro que está combatendo o incêndio. Então, tem hoje um ambiente de insegurança, né? Multirregulação no país. E, é claro, ninguém tem dúvida da necessidade de um marco regulatório, seja através de um projeto de lei, né, que inclusive o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional está para lançar, ou normas infralegais que tragam aí segurança jurídica para que os investidores, seja o comprador, né, o usuário ou o produtor, vamos chamar assim, de água de uso, tenha segurança para que isso possa acontecer. E, por fim, já estou terminando aqui, para nós, e aí olhando um pouco o setor industrial, é condição para incentivar as práticas de reuso que os indicadores de qualidade sejam estabelecidos entre produtor e consumidor, num olhar especificamente da indústria. Por quê? Se eu coloco um padrão de qualidade, eu ingesto o custo. E ao ingestar o custo, eu praticamente inviabilizo, né? Tem experiências aí que tentam vender água de reuso a R$18 o metro cúbico, R$16 o metro cúbico. Isso para alguns tipos de atividade se inviabiliza. Então, é evidente que para usos onde vai ter certo contato humano, a própria atividade agrícola, cabe padrões. Mas para o uso industrial é fundamental que seja através de contrato
entre as partes qual é o padrão de reuso que cada um desses usos vai ter que ter, já que é um ambiente controlado, evidentemente, né? E por fim, acho que todo mundo está vendo, até em virtude da crise hídrica na Bacia do Paraná, as inúmeras iniciativas legislativas, né? Todo dia há um projeto de lei tramitando ou numa Câmara Municipal, ou nas Assembleias, ou no próprio Congresso, no sentido da obrigatoriedade do reuso, sem nenhum tipo de avaliação técnica econômica, e todas as experiências nacionais e internacionais que se tem da obrigatoriedade do reuso mostram que, na verdade, deve ser um caminho inverso, né? Ou seja, a gente precisa de uma regulação e de mecanismos que incentive que ele aconteça, mas a obrigatoriedade ele acaba tornando inviável a sua aplicação e ele acaba ficando uma lei que não pega, que não funciona, e não é isso que a gente quer. Acho que todos nós queremos que o reuso aconteça. E, claro, a confiabilidade dos setores, dos sistemas produtores, com tarifas viáveis, de novo, garantias jurídicas, para que torne o reuso, de fato, parte constituinte dessa matriz de abastecimento para todos os usos possíveis, onde ele tenha condições de ser aplicado. Então, são só algumas reflexões, mas a minha provocação é um pouco nessa linha, ou seja, quais são, de fato, as barreiras para sistemas já existentes, que ainda tem capacidade ociosa, e essa carência de novas experiências que a gente tem pelo país, já que a gente tem demanda, tem possibilidade de oferta, então o que está faltando para essas coisas se conversarem? Essa questão que eu deixo para a gente poder debater um pouquinho. Muito obrigado, Ana, a plateia que está presente conosco, e desculpa se eu passei um pouquinho do meu tempo. Agradeço. Não, nada disso, Alexandre. Você é o que mais merece parabéns aqui, tá? Foi que ficou totalmente dentro do tempo. Pessoal, infelizmente, é um assunto que a gente gostaria aqui de ficar pelo menos mais uma hora conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria só agradecer os palestrantes e dizer que depois quem quiser colocar aí, talvez no chat, que ainda vai continuar, os links para esses estudos que foram abordados aqui, para que o público possa ter um pouco mais de acesso, né? A gente poderia debater isso aqui um pouco mais. E eu vou ter que encerrar o nosso painel aqui, que foi velocidade 2V, né? Todo mundo... E aí eu vou encerrar assim também bem rápido, porque já acabou, não dá para a gente falar mais. Um beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, muito obrigado, Ana. E como eu estou presencialmente aqui, fico à disposição da plateia se tiver alguma dúvida individual. Depois eu posso encaminhar para os demais debatedores se houver alguma questão mais específica. Tá ótimo. Fechamos aqui com 2 minutos de atraso. Um grande abraço a todos.